E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para a nossa terceira aula de Direito Administrativo, na nossa terceira semana de curso extensivo aqui para a Advocacia Pública, beleza? Vamos falar nessa aula de poderes administrativos, um assunto importante e que está umbilicalmente ligado a atos administrativos, tá? Por isso que alguns assuntos que nós veremos nessa aula de hoje serão aprofundados nas aulas de atos e alguns assuntos das aulas de atos nós já veremos aqui de forma profunda. E quando chegar lá em atos administrativos, eu falo, ó, isso a gente já viu lá em poderes. Beleza? Por quê? Porque esses dois assuntos, eles são muito ligados. Poderiam até ser um tema só no direito administrativo, mas a doutrina dividiu em dois temas diferentes. Uma coisa são poderes, outra coisa são atos. E aí eu segui a doutrina majoritária e também dividi em aulas diferentes aqui para ficar mais didático. Beleza? Então vamos lá? Essa é o nosso vídeo, parte 1. Ok? Vamos lá. Começando com o conceito. E aí é algo que eu já falei nos vídeos. Toda vez que você for estudar um instituto jurídico, comece por duas coisas, conceitos e fundamentação legal / constitucional, tá? Nem todo assunto tem fundamentação legal, constitucional, mas todo assunto tem um conceito, beleza? Sempre saiba o conceito. E aqui nós vamos ver o do Rafael Carvalho Rezende Oliveira, porque ele é bem simples, didático e, a meu ver, perfeito para explicar esse assunto. Olha só, para o Rafael Oliveira, os poderes administrativos são prerrogativas instrumentais conferidas aos agentes públicos para que, no desempenho de suas atividades, alcancem o interesse público. Então, olha só, primeira coisa, os poderes da administração são instrumentos, tá? Não são um fim em si mesmo. O Estado não existe para ter poderes. O Estado existe para cumprir as finalidades que a Constituição determinou para o Estado, e são diversas ao longo de toda a Constituição. Esses poderes servem para o Estado chegar nessa finalidade de interesse público, ok? E são prerrogativas porque estão fundamentados essencialmente na supremacia do interesse público. Nós vamos ver que esses poderes são em certa medida extravagantes. Eles vão bem além do que um particular pode fazer normalmente, ok? Vamos lá. Trata-se, em verdade, de poder-dever. E aí nós vamos começar aqui esta aula vendo justamente o que é um poder-dever, mas chegamos lá. Ou dever-poder. Uma vez que o seu exercício é irrenunciável, aqui já vemos mais uma vez característica geral do direito público, o interesse público é indisponível, por isso é irrenunciável o exercício do poder administrativo e se pré-ordena ao atendimento da finalidade pública. Como eu já falei, um poder da administração, ele não existe por si só. O direito não existe para dar poderes para o Estado. O Estado existe para servir a sociedade. E, sendo assim, o que o direito faz é garantir para o Estado ferramentas para que ele possa servir a sociedade. E algumas dessas ferramentas são justamente os poderes administrativos que nós vamos estudar hoje. Perfeito? Vamos lá, esse é o conceito do Rafael Carvalho Rezende Oliveira. Como esse não é um conceito que tem uma previsão direta na lei, cada doutrinador cria o seu. Eu poderia trazer uma dezena aqui, trouxe esse porque eu achei esse de muita fácil assimilação e já completo. Não tem nada faltando aqui nesse conceito do Rafael Oliveira. Perfeito? Então vamos lá e vamos ver o que é um poder-dever. A gente vê muito essa expressão no direito administrativo e de vez em quando a gente fica meio boiando ali sobre o que é, perfeito? Para saber o que é um poder-dever, você só precisa saber de uma coisa que nós já falamos na aula passada. Quais são as duas pedras de toque do regime jurídico administrativo? Olha só, quando a gente fala da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, nós estamos dando poder para a administração pública. Por quê? Porque se o interesse público ele é supremo sobre o privado, quer dizer que a administração vai ter alguns poderes, até mesmo coercitivos, em face dos particulares, em face dos administrados. Por outro lado, se nós temos a supremacia,
nós também temos a indisponibilidade do interesse público. E quando nós falamos da indisponibilidade do interesse público, nós chegamos à segunda parte da expressão, que são os deveres. Olha só, quando a gente fala em um poder-dever da administração, é porque a administração, pela sua posição de superioridade frente ao particular, já que ela tutela os interesses coletivos. Então, por essa posição de superioridade, a administração, ela goza de um poder dado pelo ordenamento jurídico. Já já nós vamos ver cada um desses poderes, tenha paciência, beleza? A administração goza de um poder. Por outro lado, ela não goza desse poder para exercer quando quiser, da forma que quiser e se quiser. Não, ela tem o dever de exercício desses poderes. Por isso é um poder-dever. Olha só, quando a vigilância sanitária, e aqui a gente está falando de poder de polícia, quando a vigilância sanitária vai em um estabelecimento comercial e lá encontra 100 quilos de carne estragada, a vigilância ela tem o poder de apreender aquela mercadoria e proibir a venda, mas não só, ela tem o dever. Não é algo que o agente público fale, quer saber, eu estou vendo essa carne estragada aqui, mas eu vou deixar vender. Por quê? Porque eu não estou afim de proibir. Não, é um dever do administrador, do gestor público, do agente público que está atuando no caso concreto. Por isso, falamos em poder-dever, porque ao mesmo tempo que nós temos a supremacia, dando o poder, nós temos a indisponibilidade do interesse público, dando o dever para o administrador público de agir, perfeito? E quando a administração pública descumpre esse dever, nesse caso, ela estará em omissão. E quando ela está em omissão, a própria administração pode ser responsabilizada. E aí nós veremos isso com bastante tranquilidade nas aulas de responsabilidade civil do Estado. E o próprio agente público, especialmente em ações regressivas, também pode ser responsabilizado pela sua omissão quando ele tem um dever específico de agir no caso concreto. Perfeito? Beleza. Então, vamos ver uma figura. Antes da gente estudar os poderes propriamente ditos, vamos estudar o abuso de poder, que é quando os agentes públicos eles atuam fora do poder que a eles foi estabelecido, perfeito? Esse assunto poderia ser estudado lá na aula de atos administrativos, mas eu já decidi trazer hoje porque eu achei essa uma configuração mais didática, eu acho esse um assunto bom para ser introdutório, tanto aos poderes quanto aos atos administrativos. Perfeito? E olha só, nessa tabelinha aqui, nós temos de forma esquematizada como se dá o abuso de poder, como a doutrina construiu, vamos dizer assim, a teoria do abuso de poder. Perfeito? Olha só, o abuso de poder é o gênero. Aqui é sempre que a autoridade pública atua fora da lei. Só que nós temos duas espécies. O excesso de poder, que é quando a falha está no elemento competência do ato administrativo. Nas aulas de ato administrativo, nós vamos ver que os atos são formados por 5 elementos. Um desses elementos é a competência, que é basicamente quem tem o poder para fazer aquele ato administrativo. Sempre que nós temos uma autoridade pública que faz um ato público, um ato administrativo, sem ter poder para isso, nós temos aqui um excesso de poder. A outra possibilidade de abuso de poder é o desvio de poder ou desvio de finalidade. E aqui o vício está em outro elemento do ato administrativo, que é no ato finalidade. Nessa hipótese aqui, a autoridade pública, ela tem sim competência para fazer aquele ato, ou seja, não é excesso de poder, a autoridade tem competência, porém, essa mesma autoridade está fazendo esse ato fora da finalidade pública, seja fora da finalidade pública geral, por exemplo, a autoridade está emitindo o ato por um interesse egoísta, seja porque está atingindo uma finalidade pública que não é o objetivo específico daquele ato. Por isso que aqui nós temos as duas espécies de desvio de finalidade.
E aí eu peço sua atenção, porque eu tenho certeza que você já conhecia abuso de poder e também excesso de poder e desvio de finalidade. Todo o livro traz. Contudo, alguns livros têm uma pequena falha e não falam das duas espécies de desvio de finalidade, que é um assunto que já está sendo cobrado em provas. Então é bom que você conheça. Nós temos o desvio de finalidade em sentido amplo, que é a satisfação do próprio interesse coletivo, daqui a pouco a gente vai trazer um exemplo, e em sentido estrito, que é quando esse desvio de finalidade está no fim específico daquele ato administrativo. Beleza? Vamos ver cada um desses conceitos exemplificando, porque esse é um assunto que clama por exemplos. Beleza? Olha só. Quando a gente fala do excesso de poder, ele ocorre quando o agente público ultrapassa os limites da competência que lhe foi outorgada pela lei. Perfeito? Olha só, e aqui é o exemplo que eu até coloquei lá no nosso PDF. Imagine uma sindicância para apurar um falta funcional. A comissão disciplinar dessa sindicância não tem poder para aplicar a sanção. Quem tem poder é a autoridade superior. Essa comissão, ela simplesmente vai juntar os fatos e fazer um relatório. Nesse relatório, ela pode, inclusive, indicar uma punição que ela entende cabível. Mas quem dá a punição mesmo é a autoridade é a autoridade superior daquele que está sendo investigado. Se a própria comissão vai lá e já aplica a penalidade, por exemplo, a penalidade de advertência ou de suspensão por 30 dias, nesse caso, nós temos um caso de excesso de poder. Por quê? Porque a comissão não tem poder legal para dar uma sanção a ninguém. Se ela não tem o poder de sancionar, quando ela faz essa sanção, ela está atuando em excesso de poder. É bem simples, beleza? Por isso é um vício no elemento competência, porque é um vício em quem faz o ato. No fim das contas, quem fez não tinha competência para fazê-lo. Já o desvio de poder ou desvio de finalidade, você encontra as duas expressões da doutrina e são sinônimas, ocorre quando o agente exerce a competência nos estritos limites legais, beleza, então ele tinha competência sim, mas para atingir finalidade diferente daquela prevista em lei. Veja, a finalidade é um elemento do ato administrativo. Todo ato administrativo tem uma finalidade precípua. E aí nós podemos falar que tem uma finalidade geral, e essa finalidade geral é sempre atingir o interesse público, e tem uma finalidade específica, que é o motivo específico pelo qual aquele ato existe, beleza? Quando a gente pensa nesses dois tipos de finalidade, nós vemos que o desvio de finalidade tem duas espécies diferentes mesmo. Olha só, a gente pode ter o desvio de finalidade em sentido amplo. Em vez de o ato ser editado para satisfazer o interesse coletivo, restringe-se a satisfazer o interesse particular do agente público ou de terceiros. Então, olha só, vamos pensar uma hipótese de remoção, tá? Esse é o exemplo clássico aí na doutrina. Pensa o seguinte, a autoridade determina a remoção do seu subordinado porque esse subordinado é noivo da filha dessa autoridade. E essa autoridade não quer esse noivado e decide mandar esse subordinado para muito longe, para outro estado da federação. Olha só, nesse caso nós temos uma remoção que não visa nenhum interesse público. Por quê? Porque afastar o noivo da filha da autoridade não é interesse público nenhum, é um interesse particular da autoridade pública. Então, nesse caso, nós vamos ter um vício de desvio de finalidade em sentido amplo, tá? Por quê? Porque não existe remoção para fins de desmanchar noivado. Simples assim, não tem interesse público aí. Já no desvio de finalidade em sentido estrito, nós temos sim o interesse público. Contudo, não é o interesse público que é visado por aquele ato específico. Olha só. O ato é editado indevidamente com o objetivo de satisfazer um fim diverso do previsto na lei, ainda que esse fim seja público. Vamos lá, mesma hipótese de remoção. Imagine que o servidor público
ele é um cara que descumpre com os deveres do funcionalismo público, ele não tem urbanidade, ele não tem assiduidade, ele não faz suas tarefas com o devido zelo. Olha só, nesse caso, nós podemos instaurar processo administrativo e penalizar esse servidor. Podemos sim. Agora, usar a remoção como uma forma de penalidade é possível? Não é possível. Por que que não é possível? Porque a remoção não serve para punir ninguém. A remoção, e nós vamos estudar isso quando estudarmos o regime jurídico dos servidores públicos, a remoção serve para satisfazer o interesse público de realocar a mão de obra para onde ela é necessária. Nós fazemos remoção porque estamos precisando de servidores em determinada localidade. E não porque queremos punir um servidor mandando ele para longe da sua família ou para alguma localidade que seja ruim por si própria. Beleza? Então veja bem, nesse caso aqui, ainda que você pudesse alegar que punir o servidor público faltoso é de interesse público, só que remoção não é punição. Por isso, nós não estamos atingindo o interesse público específico da remoção. E aí, nesse caso, nós temos um desvio de finalidade em sentido estrito. Perfeito? Beleza? Vamos ver agora os poderes propriamente ditos, começando pelo poder normativo ou regulamentar. Vamos lá. Nós temos duas espécies de exercício do poder normativo pelo poder executivo, pela administração pública, tá? A primeira espécie não é o poder normativo propriamente dito. Olha só, é a delegação legislativa. São as hipóteses em que a Constituição falou que o Poder Executivo pode legislar. Nesse caso, o Poder Executivo ele vai fazer atos primários mesmo, atos jurídicos primários. Ele vai inovar no ordenamento jurídico. Perfeito? Quais hipóteses são? Medidas provisórias e leis delegadas, tá? Esse assunto aqui não é o objeto dessa nossa aula. Eu só trouxe para a gente poder diferenciar. Isso aqui você estuda lá em processo legislativo em direito constitucional. O que interessa para a gente aqui é essa segunda acepção, que é o poder normativo ou regulamentar propriamente dito. O que é ele? Ele é exercido com fundamento em norma legal, não decorre da delegação propriamente dita operada pelo legislador, mas, ao contrário, é inerente à função administrativa e pode ser exercido dentro dos limites fixados em lei, criando assim normas secundárias. Por que que a gente tem que destacar essas normas secundárias? Porque no exercício do poder normativo, em regra, nós vamos ver que isso tem exceção lá no decreto autônomo, mas no exercício do poder normativo, em regra, não se inova no ordenamento jurídico, ou seja, não cria direitos e deveres para os particulares. O que nós temos é uma regulamentação de como esses direitos e deveres serão praticados, serão exercidos e cobrados. Perfeito? Vamos lá? Avançando, quando a gente fala desses atos normativos, justamente porque eles são normas secundárias, nós temos que prestar atenção em três expressões em latim, tá? A primeira é que os atos normativos, eles devem ser secundum legem, ou seja, de acordo com a lei. Esse é o ato normativo legal, tá? E nós temos duas hipóteses de atos normativos ilegais, e nessas hipóteses eles devem ser retirados do ordenamento jurídico. Eles são ilegais quando são ultra legem, ou seja, vão além do que está estabelecido na lei, e também quando são contra legem, ou seja, são contrários ao que está fixado na lei. Perfeito? Então, nessas duas hipóteses, o ato ele deve ser retirado do ordenamento jurídico. Retirado do ordenamento jurídico por controle de constitucionalidade? Não. Esse é um assunto que eu tenho certeza que você já viu em algum momento da sua vida lá em controle de constitucionalidade, mas é sempre importante a gente rever o básico. Olha só, e o básico está descrito nessa jurisprudência aqui de 2010. Olha só. Como diz Sabença,
a validade das instruções normativas, que são atos normativos secundários, é o que a gente está vendo aqui, pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos primários a que se subordinam. Leis, tratados, convenções internacionais, etc. Esses são os atos normativos primários. E quem está subordinado a eles? Os atos normativos secundários. Sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de inconstitucionalidade, tá? Ou seja, o ato normativo que descumpre o que está escrito na lei, ele não é, a princípio, inconstitucional, ele é ilegal. Por isso ele é combatido por uma ação anulatória ou por outra forma, pode ser por autotutela da administração, mas não pelo controle de constitucionalidade. Perfeito? Vamos lá? Seguindo em frente, vamos ver então exatamente o que são os decretos regulamentares, tá? Olha só. Primeiro, vamos ver o que é o regulamento em si. O regulamento é o conteúdo do ato, é o conteúdo jurídico do ato, tá? Quando nós temos um ato administrativo e esse é um ato normativo, ou seja, ele foi expedido com base no poder normativo, que é o que estamos vendo nesse momento, nós falamos que esse ato é um regulamento, justamente porque ele regulamenta situações jurídicas. Já quando a gente fala em decreto, nós estamos falando na forma desse ato regulamento, tá? O decreto, ele é o ato administrativo praticado pelo chefe do Poder Executivo. Nós podemos ter um decreto executivo, e aí um decreto executivo é aquele que vai lá e executa um ato administrativo. Ele não está normatizando nenhuma situação. Por exemplo, quando o chefe do Poder Executivo nomeia ou exonera um cargo de confiança. Nesse caso, ele está criando uma normatividade jurídica? Não, ele está cumprindo normas anteriores simplesmente para criar um efeito concreto. Nesse caso, nós temos um decreto executivo, não é um decreto regulamento, tá? O decreto regulamento nós temos quando esse mesmo chefe do Poder Executivo, por exemplo, um governador, ele regulamenta uma situação jurídica e, como já vimos, esse regulamento deve ser segundo a lei, está conforme a lei. Nesse caso, nós temos um decreto regulamentar, perfeito? Então, fixa bem essa questão só de nomenclatura mesmo, que é importante para você ter clareza nos seus estudos. Decreto é a forma do ato. O ato expedido pelo chefe do Poder Executivo é um decreto. Regulamento é o conteúdo do ato, quer dizer que aquele ato ele é um exercício do poder normativo, ele está normatizando situações. Então, quando nós temos um decreto regulamentar é porque nós temos um ato expedido pelo chefe do Poder Executivo e que está regulamentando situações jurídicas. Perfeito? Onde está o nosso fundamento constitucional para os decretos regulamentares? Olha só, artigo 84, inciso 4 da Constituição. Compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Quando a Constituição fala assim, e ela usa um "e", a gente tem a impressão que são dois atos diferentes, né? Ou o presidente faz um decreto ou ele faz um regulamento, mas não é, tá? O presidente ele faz decretos. Esses decretos, às vezes, são regulamentares também. Então, se você vê a expressão regulamento, você pode usar como sinônimo de decreto regulamentar. Perfeito? Perfeito. Aqui só falou do presidente, mas nós aplicamos o princípio da simetria aqui, da federação. Então, se o presidente faz decreto para regulamentar a fiel execução da lei, o governador também faz, os prefeitos também fazem. Perfeito? Vamos lá. Quais são as funções do regulamento? Aqui a gente está pegando a doutrina do Celso Antônio Bandeira de Melo, tá? É ele quem traz esse rol de funções. Como ele é um doutrinador que tem muito peso, eu achei relevante trazer esse assunto para você, tá? Também não é um assunto abordado em todos os livros, não é um assunto cobrado com frequência, mas é importante para você ter um conhecimento um pouco mais robusto, tá? Então, quais são as funções do regulamento, segundo Celso Antônio e avalizado pela demais doutrina?
dispor sobre o procedimento de operação da administração nas relações que decorrerão com os administrados quando da execução da lei. Ou seja, dessa hipótese aqui, o regulamento está falando como é que a administração vai proceder. Por exemplo, imagina o seguinte, voltando ao exemplo lá da vigilância sanitária, a lei determina que sejam apreendidas as mercadorias estragadas. E como é que a gente faz essa apreensão? A gente faz uma notificação para o dono daquela mercadoria, a gente simplesmente pega e leva embora e não informa ninguém, a gente leva embora para depois notificar o dono, ou a gente notifica o dono para depois levar a mercadoria embora. Ou seja, essas questões procedimentares são os decretos regulamentares que estabelecerão. Mais uma, limitar a discricionariedade administrativa. Por quê? Porque sempre que nós temos a discricionariedade é porque ela foi dada pela lei, tá? E não se preocupa com os conceitos de discricionariedade e vinculação que nós veremos em detalhes nas aulas de atos administrativos, tá? Mas eu tenho certeza que você já conhece esses conceitos, por isso que eu posso falar deles para você. Discricionariedade é quando o agente público ele tem o poder de, julgando com base em sua conveniência e oportunidade, decidir se é a hora e o modo de praticar aquele ato. E o ato vinculado é aquele que não há juízo de conveniência e oportunidade por parte do gestor. Então, voltando, os regulamentos eles servem para limitar essa discricionariedade, ou seja, para fechar mais aquilo que a lei deixou aberto. Mas serve para caracterizar fatos, situações ou comportamentos enunciados pela lei mediante conceitos vagos. Esse 3 aqui está muito ligado ao 2, tá? Sempre que nós temos um conceito vago, esse conceito vago, ele traz uma carga de discricionariedade para a administração. E quando o regulamento, ele caracteriza fatos, situações e comportamentos, ou seja, ele exemplifica aquilo que é vago na lei, ele está limitando a discricionariedade. E a quarta função, decompor analiticamente o conteúdo de conceitos sintéticos. Isso aqui ocorre quando a lei traz conceitos por demasiado simplificados e que precisam ser melhor explicados para que possa ser exercido aquele direito. Nesses casos, os decretos eles também servem para isso, para decompor melhor aqueles conceitos que são muito sintéticos, que são muito simplificados na lei. Perfeito? Essas são as 4 funções do regulamento por Celso Antônio Bandeira de Mello. É importante que você conheça. Vamos lá. Falamos até agora do decreto regulamentar e o decreto autônomo. Que figura é essa? Olha só, também está na Constituição, também artigo 84, só que dessa vez no inciso 6. Compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, até aqui, tranquilo, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, tá? Então, olha só, o Poder Executivo, na figura do presidente da República, aqui fazendo esse decreto autônomo, mas, pelo princípio da simetria, também podemos ser para governadores e prefeitos, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público, ele pode, mediante decreto, regulamentar a organização e funcionamento da administração federal. E o que mais ele pode fazer? Ele pode extinguir funções ou cargos públicos quando vagos. Quando preenchidos, é claro que não, porque aí ele estaria alterando a condição jurídica de um particular, e isso só mediante lei, tá? Agora, tem cargos vagos, por decreto, o chefe do executivo pode extingui-los. Essas são as hipóteses que a doutrina reconhece como decretos autônomos no Brasil, tá? Vamos lá, um julgado aqui, destrinchando um pouquinho essa situação pra gente. O ordenamento jurídico nacional não permite a edição de decretos autônomos, salvo nos casos do inciso 6 do artigo 84 da Constituição de 88. O decreto estadual em comento veicula restrições inexistentes nas leis regulamentadas, o que invalida as restrições apresentadas. Ou seja, esse decreto aqui, ele foi o quê? Ele foi além do que a lei determina. Por quê? Porque é um decreto estadual
que criou restrições que a lei não tinha. Por isso ele é um decreto ilegal. Só poderia se ele fosse um decreto autônomo, o que aqui, no primeiro elemento do julgado, a gente viu que não é o caso. Ainda que houvesse lei estadual restringindo a perfuração e captação de águas em poços artesianos, sua validade restaria afastada com base na competência da União para legislar sobre águas. Essa parte final aqui é um assunto que nós até vemos ainda nesse curso, mas lá em Direito Ambiental. É sobre competência ambiental para outorga do uso da água, tá? Então essa parte 3 não interessa pra gente aqui agora. O que interessa pra gente é: esse julgado reconhece a figura do decreto autônomo e fala que nesse caso específico não era esse caso. Era para ser um decreto regulamentar, só que esse decreto regulamentar foi além do que a lei determinava, por isso ele é ilegal. Mais um julgado: criação de cargos e funções, fixação de atribuições e remuneração dos servidores, efeitos jurídicos delegados a decretos do chefe do Poder Executivo, aumento de despesas, inadmissibilidade, necessidade de lei em sentido formal de iniciativa privativa daquele. Esse caso aqui ele é bem interessante, tá? Olha essa situação aqui como é que é. O Poder Legislativo ele fez uma lei, e essa lei do Poder Legislativo tem uma redação mais ou menos assim: fica o governador do estado autorizar a criar os cargos necessários para determinado órgão público. Beleza? Olha só, a lei não criou os cargos, a lei autorizou o governador a criar os cargos e fixar a atribuição e remuneração desses mesmos cargos. Pode isso? Não pode. O Supremo entende que só a lei pode criar cargo público. Veja, o decreto autônomo ele pode extinguir um cargo público vago, mas criar só a lei. E a lei não pode delegar essa tarefa para um decreto do Poder Executivo. É a própria lei que tem que criar os cargos públicos, definir quais as atribuições desse cargo e qual a remuneração. Não pode delegar isso para um decreto, como foi feito nesse caso, e por isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo nesta ADI. Perfeito? Agora eu quero que você preste atenção aqui, tá? Há mais duas hipóteses de decretos autônomos, que quem fala é a doutrina majoritária. Nesse caso, é errado falar decreto autônomo, tá? Eu só deixei a expressão aqui para a gente poder destacar e ver que ela é errada. Por quê? Porque esses dois casos não é feito pelo chefe do executivo. Então nós podemos falar que são casos de regulamentos autônomos, tá bom? Decretos autônomos não. Por quê? Porque como nós vimos lá atrás, regulamento é o conteúdo. E nós vemos que esse conteúdo aqui é conteúdo de exercício do poder normativo, sim, nós vamos ver agora. Só que não é expedido pelo chefe do executivo. Então, não é decreto, tá? Então, decreto autônomo, nós só temos aquelas hipóteses do artigo 84, inciso 6. Mas regulamentos autônomos, nós temos mais duas hipóteses criadas pela Emenda Constitucional 45. A primeira hipótese é essa aqui, ó. Tá no parágrafo 4º do artigo 103b. Compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, inciso 1, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura. E aqui o destaque que é onde nós temos esse regulamento autônomo, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência. Olha só, quando o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele expede esses atos regulamentares, o Supremo, e aí o Supremo fez isso expressamente na ADC 12, o Supremo reconhece que esses regulamentos do CNJ são autônomos, tá? Eles podem, inclusive, inovar no ordenamento jurídico, tá? A doutrina, boa parte da doutrina critica essa previsão, mas hoje é o que prevalece. A gente pode considerar o majoritário no Brasil. O CNJ pode fazer regulamento autônomo. A mesma coisa para o nosso segundo caso aqui, que é o CNMP, tá?
Esses são assuntos que você estuda lá em constitucional, claro, mas a gente traz aqui em administrativo, porque administrativo está muito casadinho com o constitucional e às vezes a gente tem que pegar a disciplina do nosso professor Francisco emprestado aqui para bem delimitar os nossos assuntos, beleza? Então, CNJ a mesma coisa. O que o CNJ pode fazer? Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares. E aqui é a mesma coisa, a doutrina fala, olha, se o Supremo, na ADC 12, reconheceu o caráter autônomo dos regulamentos do CNJ, também deve reconhecer para o CNMP, porque eles têm a mesma natureza jurídica. Perfeito? Então, nós temos uma hipótese de decreto autônomo e mais duas hipóteses que, embora não sejam decretos, são regulamentos também autônomos, segundo a doutrina majoritária. Beleza? Vamos ver um conceito interessante agora que a gente precisa conhecer, tá? O que é a reserva da administração. Perfeito? Vamos lá. Nós temos dois tipos. Nós temos a reserva geral da administração, que fundamenta-se no princípio da separação de poderes e significa que a atuação de cada órgão estatal não pode invadir ou cercear o núcleo essencial da competência de outros órgãos, tá? Cabendo exclusivamente à administração executar as leis, especialmente no exercício da discricionariedade administrativa. Isso aqui quer dizer o seguinte, quer dizer aquilo que nós vamos ver com profundidade quando estudarmos os atos administrativos discricionários, tá? O mérito do ato administrativo discricionário não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, embora modernamente esse assunto já esteja bem complicado. Na prática a gente não pode colocar em termos tão simples assim, justamente porque a doutrina mais moderna vai falar, olha, para garantir direitos fundamentais dá para a gente mexer no mérito sim, a gente que eu digo no âmbito do Poder Judiciário, tá? Mas a gente dentro do direito administrativo ainda pode ficar com esse conceito, o mérito do ato administrativo discricionário não pode ser revisto pelo judiciário, tá? E um dos fundamentos para isso é a reserva geral da administração. Mais uma, nós temos a reserva específica da administração, que é quando a Constituição destaca determinadas matérias. Nesse caso, em que a própria Constituição fala que determinadas matérias são atribuições do Poder Executivo, nós temos reserva específica da administração e o legislador não pode se imiscuir nestas matérias. Perfeito? Vamos ver um julgado agora em que o Supremo trata desse assunto e, na verdade, eu criei esse tópico aqui por causa desse julgado, porque esse julgado ele é bem ousado até. Ele ousa criar um princípio novo. Ele fala o seguinte, o princípio constitucional da reserva de administração, tá? Eu quero que você conheça esse conceito. Ele pode cair na primeira fase? Até pode, mas ele tem muita cara de segunda fase e de prova oral, tá? O examinador chega para você e pergunta o que é o princípio constitucional da reserva de administração. E aí você precisa saber citar esse julgado aqui com o relator Celso de Mello. Então vamos lê-lo com atenção. O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. Ou seja, conforme isso que o Celso de Mello considera um princípio constitucional, nós temos a reserva administrativa impedindo que o Poder Legislativo atue, normatizando situações que a Constituição falou que compete ao Poder Executivo fazê-lo. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito cumprimento de suas privativas atribuições institucionais. Perfeito? Esse julgado é importante, eu trouxe aqui porque eu quero que você o conheça, beleza? E
para fechar essa nossa aula e fechar o estudo do poder normativo, eu quero que você conheça a diferença entre regulamento jurídico e regulamento administrativo, tá? Essa é uma doutrina da Maria Silvia Zanella de Pietro. Como ela é muito influente, vários doutrinadores já estão replicando essa diferenciação que ela criou, é importante que você conheça também. Então, olha só, nós temos o regulamento jurídico fixando diretrizes sobre relações de supremacia geral. Quer dizer que ligam todos os particulares ao Estado, por exemplo, o uso do poder de polícia, voltando-se para fora da administração pública, poder extroverso do Estado. E nós temos os regulamentos administrativos ou de organização, que são aqueles que carregam normas sobre a organização interna da administração, ou sobre as relações entre os particulares que estejam em situação de submissão especial ao Estado. Olha só, é bem simples esses conceitos e eu vou dar 2 exemplos aqui que vai matar esse assunto para você. Pensa o seguinte, estamos no âmbito da vigilância sanitária, tá? Quando o Poder Executivo ele faz um decreto regulamentar, regulamentando como será feita a vigilância sanitária dos estabelecimentos comerciais. Olha só, nesse caso a gente está falando de um caso de supremacia geral, está regulamentando o próprio poder de polícia, está afetando aquelas pessoas que não têm nenhuma relação especial com o Estado. Nesse caso, nós temos um regulamento jurídico. Agora, quando esse decreto regulamenta situações internas da administração, aí é um regulamento administrativo. Por exemplo, também no âmbito da vigilância sanitária. Imagine um decreto regulamentar que ele vai lá e regulamenta como se dará a escala de férias dos fiscais sanitários. Olha só, a escala de férias dos fiscais sanitários é uma questão interna da administração. É uma relação de pessoas que têm uma situação de submissão especial ao Estado, no caso, servidores públicos, tá? Que querem tirar suas férias. Então, nós temos um caso aí de regulamento de organização da administração pública. Perfeito? Essa é a nossa primeira parte sobre poderes administrativos. Vamos agora para a segunda parte para ver os demais poderes. É isso aí e vamos juntos!